meus irmãos em Cristo Jesus, paz e bem, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Joelma, faço parte do grupo de oração Arca da Nova Aliança, na paróquia Santo Antônio da Estiva, em Miguel Pereira. E hoje estou aqui para esse primeiro dia da consagração ao Espírito Santo. Muito grata a Deus por me confiar esse momento. Venho trazer essa mensagem a vocês diante de Jesus, prisioneiro de amor neste tabernáculo, que me fez recordar a passagem bíblica que diz: eis que vou para o Pai, mas deixo convosco o Consolador, o Espírito Santo Paráclito. E a esse Espírito Santo de bondade, de alegria, de sabedoria que nos consagremos hoje, neste primeiro momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, trago para vocês, para iniciar esse momento de consagração, uma passagem que está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1699, que vai nos dizer: a vocação do homem à vida no Espírito. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida de graça como salvação. A vida no Espírito Santo nos é concedida de graça como salvação, diz o Catecismo da Igreja Católica. E o mais impressionante é que quando eu entrei em oração, pedindo ao Espírito Santo que me desse sabedoria de como conduzir este momento, o Espírito Santo começou a suscitar em mim este lugar ao qual eu estou passando essa mensagem para vocês, para esse momento lindo de consagração ao Espírito Santo, que há de completar em nós a obra começada. E o lugar, Capela de Santa Dulce dos Pobres. Pensa numa serva que conseguiu imitar o Senhor, que era a própria caridade. Ela conseguiu ser caridosa. E hoje o Catecismo nos traz que a caridade divina é de solidariedade humana. O Senhor é solidário a nós. Por isso nos deixou o Espírito Santo. Por isso nos deixou o Consolador, o Paráclito. Então, neste momento, que possamos nos entregar a sermos, assim, consagrados verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Que possamos, como a beata Helena Guerra, dizer uma só frase: vem, Espírito Santo. Vem sobre nós neste dia. Queremos nos consagrar a Ti de todo o nosso ser. Capacita-nos a nos entregarmos verdadeiramente a Ti. Conduza esse momento, Espírito Santo. Conduza esse momento que estamos na Tua presença, diante do Senhor Jesus, nosso amado Jesus. Ore alabandra shuri andra kadraba. Vem, Espírito Santo de Deus, capacita-nos e nos envia. Consagramos, Espírito Santo, a nossas vidas, nossas famílias, tudo que temos e que somos. Consagramos também nossa igreja, nossa mãe igreja, nossa diocese, todo o clero. Consagramos a Ti, os nossos sacerdotes, bispos, seminaristas, enfim, tudo Te damos, Espírito Santo, pedindo a Sua consagração, pedindo o Teu dom, o dom da sabedoria sobre nós nessa manhã, neste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma Ave Maria em honra a Deus Pai. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma Ave Maria em honra a Deus Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma Ave Maria em honra ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São João, do capítulo 20, dos versículos de 19 ao 23, nos diz: Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus deixa para os discípulos, naquele mesmo dia da ressurreição, ele deixa aos seus discípulos 2 vezes: A paz esteja convosco. A primeira vez. A segunda: A paz esteja convosco. Mas já lá no versículo 23 ele faz uma advertência, para que nós possamos perdoar e não reter o perdão que temos que dar. E falando aqui, irmãos, a vocês, toca primeiro o meu coração, porque a minha boca é mais próxima do meu ouvido e do meu coração. Devo perdoar para que a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor através do seu Santo Espírito faça morada em mim. Então, que deixamos diante desse Evangelho nesse dia, perdoa. Que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar a derramar sobre os irmãos que nos feriram o perdão, a derramar sobre nossos corações o perdão a nós mesmos. Muitas das vezes nós nos crucificamos, muitas das vezes nos condenamos, não nos perdoamos, quando o Senhor já nos perdoou. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes não deixamos nos amar como o Senhor deseja, para que assim saiamos e amemos o próximo por falta de perdão. Perdão a nós mesmos. Espírito Santo, vem nesta manhã, vem neste dia nos capacitar a nos perdoar e a perdoar o nosso próximo. Amém?
Vamos às meditações de hoje. O Espírito Santo é um dom gratuito de Deus. O Espírito Santo é um dom gratuito de Deus e nos diz em primeiro o Catecismo da Igreja Católica. Um dom gratuito é concedido de graça como salvação. E vai nos dizer a meditação. Tendo seguido o seu ensinamento durante 3 anos, os discípulos fugiram de Jesus no momento da paixão e se esconderam por medo dos judeus. Quando Jesus apareceu no quarto fechado onde eles se encontravam trancados, na noite da ressurreição, ele tinha motivos para censurar aqueles que o tinham abandonado. No entanto, Jesus ressuscitado lhes concede sua paz, além de enviá-los em missão, sem impor nenhuma condição. Jesus não condenou. Jesus ainda lhe deu a paz. Jesus lhes deu a paz. E enviou a missão. É o que Jesus quer fazer conosco, irmãos. Nos dá a paz para que saiamos em missão. Esse é o nosso Senhor. E Ele não impôs condição alguma diante da fragilidade dos seus discípulos. Ele não impôs. Ele sopra sobre aqueles que o haviam traído e que, a partir de agora, nunca mais serão os mesmos. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santa, aparece aqui como um dom gratuito de Deus. Ele é tão dócil e amável que vem habitar no coração daqueles mesmos que tinham rejeitado o Filho de Deus. Nós temos aqui uma imagem impressionante e surpreendente da Trindade Santa, unida por uma torrente de amor que não se interrompe jamais. Jesus nos ama, independente do que somos, da miséria que trazemos, independente dos passos errados que demos. Ele nos diz: eu te amo, eu te perdoo, vá e não voltes a pecar. Na consagração desse dia, desse primeiro dia de consagração ao Espírito Santo, que fica infundido em nossos corações esse amor extremo, que o Espírito Santo suscite em nós esse carinho, esse amor que o Senhor tem por nós, independente do que somos. Mas, irmãos, por caridade, nos consagremos a Jesus e ao Espírito Santo dele, mas também peçamos a esse mesmo Espírito que sopre sobre os irmãos que ainda não querem receber esta graça de graça, preferem pagar caro pelo mundo aonde estamos, mas não somos dele, do que receber essa graça extrema que no final nos bastará. Vamos fazer uma outra reflexão de Maria da Trindade, irmã dominicana, que vai nos dizer lindamente nesse texto. A oração é como uma longa descida vertical dentro das minas. A alma se deixa deslizar como que para escapar às suas próprias atividades. Porém, a alma se deixa deslizar como que para escapar às suas próprias atividades, mas ela se deixa assim deslizar para o fundo dela mesma. Mas o Espírito Santo levanta esta alma na inacessível altitude dos méritos divinos. O Espírito Santo levanta esta alma na inacessível altitude dos mistérios divinos. Lindo. Eu vi que a minha fidelidade deve ser às 3 pessoas: ao Pai, ao Verbo e ao Espírito Santo. E eu não posso agradar a Deus nem ser plenamente fiel a Ele, se a minha fidelidade não é igualmente eterna ao Pai, se a minha fidelidade não é
igualmente atenta ao Pai, ao Verbo e ao Espírito de amor. Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de amor, é o Senhor que santifica as almas para a glória de Deus. Aperfeiçoei em mim a semelhança com Cristo até a união total. Aperfeiçoe em mim a semelhança com Cristo até a união total. Oria labachuri alacandrabari. Xindrabarea candrabarea. Espírito Santo, nos aperfeiçoe, pois queremos a salvação que vem do Cristo Jesus. Estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o Espírito Santo nos conduza por entre caminhos e nos leve à salvação divina. Amém? E deixo aqui um convite muito especial nesse final de consagração desse primeiro dia. No dia 7 de junho, estaremos na Chácara Pentagna, em Valença, no momento único, um momento incrível de vigília ao Espírito Santo de Deus, de novena de Pentecostes, aonde o Espírito Santo virá sobre nós e nos encherá. Nós sairemos de lá cheios do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Para aqueles que creem que o Espírito Santo nos espera nesse dia lá, na Chácara Pentagna, em Valença, espero por você. Espero lá para recebermos juntos a graça abundante de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas revelações o Espírito Santo terá para você nesse dia, irmão. 7 de junho, horário confirmado, hora marcada, dia na agenda, ok? Te espero lá. Deus abençoe a cada um de nós. Graça e paz.